Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários. De qual cantinho desse mundão você está me assistindo agora? Eu adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela. A história de hoje é sobre uma jovem que enfrentou o impensável e ainda assim encontrou a luz no fim do túnel. Preparem o coração, porque hoje eu vou contar para vocês a história real de Yasmin, uma moça de 20 anos que foi literalmente vendida pelo próprio pai e acabou descobrindo um amor que desafiou todas as probabilidades. É uma história que começa com a maior traição familiar que vocês podem imaginar e se transforma numa prova de que o amor verdadeiro pode vencer até mesmo as conspirações mais sombrias. Pega aquele lenço, se acomoda aí bem confortável e vem comigo nessa jornada intensa que vai te deixar sem fôlego do primeiro ao último minuto. O cheiro de pinga barata e cigarro sem filtro impregnava cada canto da casa como uma maldição que se recusava a partir. Yasmin Cavalcante, aos 20 anos, havia aprendido a respirar pela boca quando seu pai estava em casa, uma técnica de sobrevivência desenvolvida ao longo de anos, convivendo com Gilberto Cavalcante, um homem que um dia foi respeitado como mecânico em Serra da Esperança, mas que agora era apenas uma sombra embriagada do que costumava ser. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra no fim de mundo onde Yasmin havia crescido. O sol mineiro entrava pelas frestas das tábuas mal ajustadas da janela, iluminando a poeira que dançava no ar viciado. Ela estava preparando o café no fogão a lenha, quando ouviu o barulho familiar de papéis sendo espalhados sobre a mesa da cozinha, seguido pelo tilintar de moedas e o farfalhar inconfundível de dinheiro. 800 mil reais, murmurou Gilberto com a voz embargada pelo álcool da noite anterior. Quem diria que você valia tanto, né, minha filha? Yasmin se virou lentamente, a colher de madeira ainda na mão, e viu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Sobre a mesa de fórmica descascada, havia pilhas de notas de 50 e 100 reais, organizadas com um cuidado que contrastava brutalmente com o desleixo habitual de seu pai. Ao lado do dinheiro, documentos que ela nunca havia visto antes estavam espalhados como cartas de um jogo macabro. Que dinheiro é esse, pai? A pergunta saiu mais como um sussurro do que como uma fala normal. Gilberto levantou os olhos vermelhos e inchados, um sorriso torto se formando em seus lábios rachados. Havia algo diferente nele naquela manhã, uma mistura de satisfação e culpa que Yasmin nunca havia visto antes. Ele vestia uma camisa que ela não reconhecia, relativamente limpa, e havia feito a barba pela primeira vez em semanas. É o dinheiro da sua nova vida, menina, disse ele, tomando um gole direto de uma garrafa de cachaça que aparentava ter sido aberta recentemente. Você vai trabalhar para uma família importante, cuidar de um homem doente, vai ter comida boa, cama limpa, roupa nova. Yasmin se aproximou da mesa com passos hesitantes, como se estivesse se aproximando de uma cobra pronta para dar o bote. Os documentos tinham timbres oficiais, carimbos que pareciam importantes e sua própria fotografia anexada em vários lugares. Uma foto que ela lembrava ter sido tirada secretamente enquanto trabalhava no pequeno horta atrás da casa, vestindo seu único vestido que não tinha remendos. Contrato de prestação de serviços especializados, leu ela em voz alta, as palavras soando estranhas em sua boca. Entre Gilberto Cavalcante e... Ela fez uma pausa, processando o nome. Família Vasconcelos. Vasconcelos, repetiu Gilberto, como se o nome fosse feito de ouro. Donos da maior fazenda de café da região, talvez de Minas inteira. O filho deles, Theo, está doente há mais de 2 anos. Precisa de cuidados especiais, de alguém jovem, bonita, que fique com ele dia e noite. A realidade começou a se formar na mente de Yasmin como uma tempestade se aproximando. Ela continuou lendo o contrato, cada linha revelando um pedaço mais sombrio do quebra-cabeça. Disponibilidade integral, residência obrigatória na propriedade, cuidados pessoais e íntimos conforme necessário. Pai, sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Você me vendeu? Não foi uma pergunta,
Foi uma acusação que cortou o ar matinal como uma lâmina. Gilberto parou de contar o dinheiro e olhou para ela com uma mistura de desafio e vergonha que confirmou seus piores temores. Eu te dei uma oportunidade, rugiu ele, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer as moedas saltarem. Uma oportunidade de ser útil, de fazer alguma coisa de valor na sua vida miserável. Você acha que é fácil sustentar uma boca a mais aqui? Você acha que a comida aparece do nada? Yasmin sentiu uma lágrima quente escorrer por sua bochecha, mas a enxugou imediatamente. Havia aprendido desde pequena que lágrimas apenas alimentavam a crueldade de seu pai. Em vez de chorar, ela se concentrou na raiva que estava crescendo em seu peito como uma fogueira. Sustentação? Disse ela, sua voz ganhando uma força que a surpreendeu. Eu que planto a horta, eu que faço a comida, eu que limpo esta casa, eu que vendo flores na praça da igreja para comprar o que precisamos. Que sustentação você me dá além de pancadas e humilhações? A bofetada veio rápida e forte, mas dessa vez Yasmin estava preparada. Ela se esquivou parcialmente, fazendo com que a mão de Gilberto apenas roçasse seu rosto. Em seus olhos havia uma determinação que fez o homem recuar involuntariamente. Nunca mais, disse ela com uma calma que gelou o sangue do próprio pai. Nunca mais você vai encostar a mão em mim. O som de um motor potente interrompeu a tensão. Pela janela, Yasmin viu um carro preto e reluzente se aproximando pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Era um veículo que definitivamente não pertencia àquele mundo de casas simples e ruas sem asfalto. Chegaram, murmurou Gilberto, sua bravata anterior evaporando como álcool no sol. São eles. O carro parou em frente à casa com precisão quase militar. Dele desceu um homem negro de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno simples mas impecavelmente alinhado. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e havia uma dignidade em seus movimentos que contrastava com tudo o que Yasmin conhecia do mundo ao seu redor. Senhor Gilberto Cavalcante? Perguntou o homem, sua voz carregando a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido, mas também uma bondade genuína que Yasmin detectou imediatamente. Sou eu, respondeu Gilberto saindo da casa com o andar cambaleante de quem começara a beber cedo demais. O senhor deve ser Benedito Souza, motorista e chefe de segurança da família Vasconcelos, disse o homem, estendendo a mão em um cumprimento que Gilberto hesitou em aceitar. Vim buscar a senhorita Yasmin. Os olhos de seu Benedito encontraram os de Yasmin através da porta aberta, e ela viu algo neles que a tranquilizou ligeiramente. Não era a frieza calculista que esperava de alguém envolvido na compra de uma pessoa, mas sim uma espécie de compreensão compassiva, como se ele soubesse exatamente o que ela estava passando. Senhorita Yasmin, disse ele, tirando o chapéu em um gesto de respeito que ninguém jamais havia direcionado a ela. Sou Benedito. Vim acompanhá-la até a fazenda Santa Helena. A família está ansiosa para conhecê-la. Yasmin se aproximou lentamente, carregando a única mala que possuía. Uma bagagem de lona surrada que continha tudo o que tinha no mundo. 3 vestidos simples, roupas íntimas remendadas, um par de sandálias que havia ganhado de uma vizinha. Um livro de poesias que encontrara abandonado na praça, e uma pequena boneca de pano que sua mãe havia feito antes de morrer. Quanto tempo vai ficar longe? Perguntou ela, olhando diretamente nos olhos de seu Benedito. O homem hesitou por um momento, trocando um olhar rápido com Gilberto antes de responder. Isso dependerá de muitas coisas, senhorita. O Sr. Theo está em uma condição delicada. Pode levar tempo até que ele se recupere completamente. E se ele não se recuperar? A pergunta pairou no ar quente da manhã mineira como um pássaro de mau agouro. Seu Benedito ajustou o chapéu antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. Então a senhorita terá um lar na fazenda Santa Helena pelo tempo que desejar. Yasmin assentiu, entendendo que havia muito mais sendo dito nas entrelinhas do que nas palavras propriamente ditas. Ela se virou para olhar uma última vez para a casa onde havia crescido, para o lugar que havia sido sua prisão por 20 anos.
Pai, disse ela, sua voz carregada de uma tristeza que era também um alívio. Espero que esse dinheiro valha a pena para você. Gilberto não respondeu, apenas acenou com a cabeça, evitando o olhar da filha. Em suas mãos trêmulas, as notas de real pareciam menos importantes do que pareciam meia hora antes. O interior do carro era um mundo completamente novo para Yasmin. Os bancos de couro eram mais macios do que qualquer cama em que ela já havia dormido, e havia um cheiro de limpeza e qualidade que a fez se sentir subitamente consciente de suas roupas simples e de suas mãos calejadas pelo trabalho. Primeira vez em um carro assim? Perguntou seu Benedito gentilmente, observando-a pelo espelho retrovisor enquanto dirigia. Primeira vez em qualquer carro, respondeu ela honestamente. Para onde estamos indo exatamente? A Fazenda Santa Helena fica a cerca de 2 horas daqui, no alto da serra. É uma propriedade que está na família Vasconcelos há mais de 100 anos, desde que o bisavô do Sr. Tel chegou da Europa. Conforme se afastavam de Serra da Esperança, a paisagem começou a mudar gradualmente. As casas simples de sua cidade deram lugar a propriedades cada vez maiores, com portões de ferro forjado e jardins cuidados por jardineiros profissionais. As estradas de terra foram substituídas por asfalto liso e os carros que passavam eram cada vez mais luxuosos. Seu Benedito, disse Yasmin após um longo período de silêncio, o que aconteceu com o Sr. Tel? Por que ele precisa de cuidados especiais? O motorista diminuiu ligeiramente a velocidade, como se a pergunta exigisse mais concentração para ser respondida adequadamente. Acidente de carro há 2 anos e meio, disse ele finalmente. O Sr. Tel estava voltando de São Paulo depois de uma reunião de negócios. Era uma noite chuvosa, a estrada estava escorregadia. Ele fez uma pausa. O carro dele saiu da pista e bateu em uma árvore. Quando os bombeiros o encontraram, ele estava inconsciente. E desde então ele está em coma, completou seu Benedito. Os médicos dizem que fisicamente ele está bem. O corpo funciona normalmente, mas a mente está como que dormindo, esperando algo ou alguém que a desperte. Yasmin processou essa informação em silêncio. A ideia de cuidar de alguém inconsciente parecia menos assustadora do que algumas das possibilidades mais sombrias que havia imaginado quando descobriu o contrato. Por que escolheram especificamente uma pessoa como eu? Perguntou ela. Não seria melhor uma enfermeira treinada? Seu Benedito a olhou pelo retrovisor novamente, e Yasmin viu algo em seus olhos que poderia ter sido compaixão ou talvez conhecimento de informações que ele não podia compartilhar. O Sr. Tel tem enfermeiras especializadas, disse ele cuidadosamente. Mas os médicos acreditam que ele precisa de mais do que apenas cuidados médicos. Precisa de uma presença constante, de alguém que converse com ele, que lhe dê uma razão para querer voltar. E acham que eu posso fazer isso? Esperam que possa. A resposta deixou mais perguntas do que respostas, mas Yasmin decidiu que seria melhor descobrir o resto quando chegasse à fazenda. Enquanto isso, se permitiu observar a paisagem cada vez mais deslumbrante que se desenrolava diante de seus olhos. Quando finalmente avistaram a Fazenda Santa Helena, Yasmin teve que segurar a respiração. A propriedade se estendia por colinas ondulantes cobertas de cafezais que se perdiam no horizonte. A casa principal era uma obra-prima da arquitetura colonial brasileira, com paredes brancas, telhado de telhas vermelhas e varandas com colunas que criavam sombras frescas, mesmo no calor do meio-dia. Jardins perfeitamente cuidados rodeavam a casa, com fontes de pedra esculpida e caminhos de paralelepípedo que serpentavam entre roseiras e jasmins. Era como se ela tivesse entrado em um filme ou em um sonho de uma vida que jamais imaginou que pudesse existir. Bem-vinda à Fazenda Santa Helena, disse seu Benedito, parando o carro em frente a uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. Sua nova vida começa agora, senhorita Yasmin. Enquanto saía do carro, carregando sua mala humilde, Yasmin viu uma figura elegante aproximando-se da entrada. Era uma mulher de aproximadamente 55 anos,
vestindo um tailleur bege que provavelmente custava mais do que tudo que Yasmin havia possuído em sua vida inteira. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque sofisticado, e havia uma frieza em seus olhos azuis que fez Yasmin se sentir imediatamente desconfortável. Então você é a nova cuidadora, disse a mulher, examinando Yasmin de cima a baixo como se estivesse avaliando o gado. Mais nova do que esperava. E mais bonita também. Senhora Morgana Drummond, apresentou seu Benedito com um tom ligeiramente tenso. Esta é a senhorita Yasmin Cavalcante. Morgana sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Bem-vinda à família Vasconcelos, querida. Espero que você entenda exatamente por que está aqui e o que se espera de você. Yasmin ergueu o queixo, recusando-se a ser intimidada. Havia algo na forma como Morgana falava, uma implicação sinistra por trás das palavras aparentemente inocentes, que a fez compreender que sua verdadeira luta estava apenas começando. Estou aqui para cuidar do Sr. Tel, disse ela com voz firme. Nada mais. É claro, respondeu Morgana, a mesma smile gelada se mantendo em seus lábios. Nada mais. Enquanto seguia Morgana pela escadaria de mármore, Yasmin não sabia que estava prestes a entrar em um mundo onde as aparências enganavam, onde amor e traição caminhavam lado a lado, e onde sua própria sobrevivência dependeria não apenas de sua coragem, mas de sua capacidade de despertar um homem perdido nas profundezas de sua própria mente. Em algum lugar dentro daquela mansão majestosa, Tel Vasconcelos aguardava inconscientemente por ela, e Yasmin Cavalcante estava prestes a descobrir que, às vezes, o destino escreve as histórias mais improváveis nos lugares mais inesperados. A fazenda Santa Helena respirava a história por cada canto. Yasmin seguiu Morgana através de corredores que pareciam intermináveis, suas paredes adornadas com retratos de gerações da família Vasconcelos, homens de olhar severo e mulheres elegantes que a observavam como juízes silenciosos de um tribunal ancestral. Os pisos de madeira de lei rangiam suavemente sob seus pés, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos tetos altos decorados com lustres de cristal. A família Vasconcelos tem uma linhagem muito particular, disse Morgana enquanto caminhavam, sua voz ecoando no espaço amplo. Homens fortes, determinados, que sempre conseguiram o que desejavam. Tel não é exceção. Yasmin detectou algo estranho na forma como Morgana falava de Tel, uma mistura de admiração e algo mais sombrio que não conseguia identificar. Cada passo a levava mais profundo naquele mundo de luxo e segredos, onde mesmo o ar parecia carregar o peso de verdades não ditas. Aqui ficam as suítes dos hóspedes, explicou Morgana, apontando para uma série de portas de mogno entalhado. Mas sua acomodação será diferente. Você ficará na ala privativa próxima ao quarto de Tel. Afinal, sua presença deve ser constante. A palavra constante saiu da boca de Morgana carregada de insinuações que fizeram Yasmin sentir um calafrio percorrer sua espinha. Elas subiram uma escadaria em caracol que levava ao segundo andar, onde o ambiente se tornava ainda mais íntimo e reservado. Esta é a ala médica, anunciou Morgana, parando diante de uma porta dupla de madeira clara. Tel está aqui há 2 anos e meio. Durante todo esse tempo, ele recebeu os melhores cuidados que o dinheiro pode comprar. Morgana abriu as portas com um dramatismo calculado, como se estivesse revelando uma obra de arte. O que Yasmin viu a deixou sem fôlego. O quarto era uma combinação perfeita entre tecnologia médica de ponta e conforto luxuoso. A cama hospitalar estava posicionada de forma a receber a luz natural que entrava por janelas enormes, oferecendo uma vista deslumbrante dos cafezais que se estendiam até o horizonte. Equipamentos médicos discretamente integrados monitoravam silenciosamente os sinais vitais, seus displays digitais, criando um espetáculo hipnótico de números e gráficos. Mas nada disso importou quando Yasmin viu o homem na cama. Tel Vasconcelos tinha 29 anos, mas o coma havia preservado sua aparência como se o tempo tivesse parado no momento do acidente. Seus cabelos castanho escuros estavam perfeitamente penteados,
sua barba aparada com precisão profissional. Mesmo inconsciente, emanava uma presença que preenchia o ambiente, a aura de alguém acostumado ao comando e ao poder. Suas mãos descansavam sobre lençóis de seda branca, elegantes e masculinas, mãos que haviam construído impérios e tomado decisões que afetavam centenas de vidas. Mas foram seus párpados fechados que fizeram o coração de Yasmin acelerar. Havia algo em sua expressão, mesmo dormindo, que sugeria uma mente ativa lutando contra prisões invisíveis. Lindo, não é? Comentou Morgana, observando a reação de Yasmin com atenção felina. Os genes Vasconcelos nunca decepcionam. 5 gerações de homens que conquistaram tanto fortunas quanto corações. Yasmin se aproximou lentamente da cama, sentindo-se magneticamente atraída. Algo inexplicável a puxava em direção a Theo, como se uma força invisível reconhecesse outra força similar. Quando esteve próxima o suficiente, pôde ver o movimento sutil de sua respiração, a forma como suas pestanas longas criavam sombras delicadas sobre suas bochechas. Posso tocá-lo? Perguntou Yasmin, surpresa com sua própria necessidade de estabelecer contato físico. É para isso que você está aqui, respondeu Morgana com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas lembre-se, querida, Theo é um homem com necessidades específicas. Mesmo inconsciente, seu corpo reage a estímulos adequados. O significado por trás das palavras de Morgana era cristalino, e Yasmin sentiu uma onda de náusea misturada com indignação. Ela havia sido trazida não apenas como cuidadora, mas como algo muito mais sombrio e perturbador. Eu não sou o que vocês pensam que eu sou, declarou Yasmin, virando-se para encarar Morgana diretamente. É claro que não, querida, respondeu Morgana com falsa doçura. Você é uma jovem de boa família que veio trabalhar aqui. Nada mais, nada menos. Mas trabalhos especiais requerem dedicação especial. Yasmin estendeu a mão hesitantemente em direção à testa de Theo. No momento em que seus dedos tocaram sua pele, algo extraordinário aconteceu. Uma corrente elétrica suave percorreu seu braço. Uma sensação que não podia explicar, como se 2 energias há muito tempo separadas finalmente se encontrassem. Por um instante, quase imperceptível, Yasmin poderia jurar que viu uma contração mínima nos músculos faciais de Theo, como se ele tivesse reagido ao seu toque de alguma forma misteriosa. Interessante, murmurou Morgana, observando a interação com olhos científicos. Normalmente as novas cuidadoras hesitam muito mais antes de estabelecer contato físico. Você parece ter uma afinidade natural. Yasmin retirou a mão, confusa pela intensidade da sensação. Era como se Theo tivesse respondido ao seu toque de alguma maneira que desafiava toda a lógica médica. Deixe-me mostrar suas acomodações, continuou Morgana, dirigindo-se a uma porta lateral. Você dormirá aqui, na suíte anexa, mas espera-se que passe a maior parte do tempo com ele, conversando, lendo, cantando se necessário. A suíte era elegante, mas claramente posicionada para facilitar o acesso constante ao quarto de Theo. Havia uma porta de comunicação que permanecia sempre aberta, permitindo que Yasmin ouvisse qualquer mudança nos equipamentos médicos. As regras são simples, explicou Morgana, sua voz adquirindo um tom mais autoritário. Você permanecerá com Theo das 19 horas às 7 horas, quando a enfermeira diurna assume. Durante esse período, qualquer necessidade que ele demonstre deve ser atendida imediatamente, qualquer uma. E se eu me recusar a atender certas necessidades? Perguntou Yasmin, mesmo sabendo que já conhecia a resposta. O sorriso de Morgana se tornou afiado como uma lâmina. Seu pai assinou documentos muito específicos, querida. Documentos que incluem cláusulas de cumprimento obrigatório e penalidades substanciais em caso de descumprimento. Yasmin entendeu perfeitamente. Estava presa em uma teia que havia sido tecida muito antes de ela saber que existia. Anoiteceu rapidamente nas montanhas mineiras. Quando a enfermeira diurna, uma mulher eficiente chamada Dulce, se retirou às 19 horas,
Yasmin se viu sozinha com Theo pela primeira vez. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo murmúrio suave dos equipamentos médicos e pela respiração profunda e regular do homem inconsciente. Yasmin se sentou na poltrona ao lado da cama, observando o rosto sereno de Theo na penumbra criada pelas luzes tênues dos monitores. Longe das miradas julgadoras e das ameaças veladas de Morgana, ela se permitiu sentir algo inesperado: compaixão. Theo Vasconcelos podia ser herdeiro de uma fortuna, poderoso, tudo o que ela jamais seria. Mas naquele momento, era simplesmente um homem perdido na escuridão de sua própria mente, dependente de estranhos para suas necessidades mais básicas. Não sei se você pode me ouvir, sussurrou Yasmin, inclinando-se ligeiramente em direção à cama. Mas quero que saiba que não vou machucá-lo. Não importa o que os outros esperem de mim. Como resposta, ela imaginou ver o menor movimento em suas pálpebras. Mas quando olhou mais atentamente, tudo estava exatamente como antes. Ainda assim, Yasmin teria jurado que algo havia mudado na atmosfera do quarto, como se suas palavras tivessem alcançado algum lugar profundo onde Theo lutava para retornar ao mundo dos vivos. As horas passaram lentamente. Yasmin desenvolveu uma rotina. Verificava se Theo estava confortável, ajustava travesseiros, certificava-se de que não havia dobras nos lençóis que pudessem incomodá-lo. Depois, falava sobre seu dia, sobre os livros que havia encontrado na biblioteca pessoal anexa ao quarto, sobre os jardins que podia ver da janela. Na terceira noite, algo mudou. Yasmin havia descoberto uma coleção de livros de poesia brasileira na estante e decidiu ler alguns versos em voz alta. Sua voz ecoava suavemente no quarto silencioso, preenchendo o espaço com uma ternura que havia faltado por muito tempo. Foi então que ela se lembrou da cantiga que sua mãe costumava cantar antes de morrer, uma melodia que permanecera em sua memória como um tesouro escondido. Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Começou a cantar, sua voz se elevando com uma doçura melancólica que preenchia cada canto do ambiente. Acudiram 3 cavalheiros, todos de chapéu na mão. A melodia fluía de seus lábios como mel, cada nota carregada de uma emotividade que a surpreendeu. Não estava fingindo ou cumprindo um papel. Naquele momento, genuinamente desejava que Theo encontrasse paz em qualquer lugar escuro onde sua mente estivesse aprisionada. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. Continuou, aproximando-se da cama e, sem pensar conscientemente, tomando a mão direita de Theo entre as suas. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Foi então que aconteceu. Uma lágrima perfeita e cristalina se formou no canto do olho esquerdo de Theo e deslizou lentamente por sua bochecha imóvel. Yasmin se calou abruptamente, sua canção morrendo em seus lábios, enquanto observava aquela gota de água salgada traçar um caminho úmido pela face do homem inconsciente. Seu primeiro instinto foi pensar que estava alucinando. 3 noites de tensão, de dormir mal, de estar constantemente alerta, poderiam ter afetado sua percepção. Mas a lágrima era real, brilhando sob a luz suave dos monitores como um diamante líquido. Yasmin soltou a mão de Theo e recuou, o coração batendo em seu peito como um martelo descontrolado. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas enquanto processava o que havia presenciado. Theo, sussurrou, aproximando-se novamente da cama. Você pode me ouvir? Nenhuma resposta. Sua respiração continuou regular. Suas pálpebras permaneceram fechadas, seu corpo imóvel. Mas aquela lágrima solitária continuava ali, evidência irrefutável de que algo havia chegado até ele. Yasmin pegou um lenço da mesa de cabeceira e, com infinita delicadeza, secou a lágrima da bochecha de Theo. Seus dedos tremeram ao tocar sua pele, como se estivesse manuseando algo sagrado. Não sei o que isso significa, murmurou, mas quero que saiba que não está sozinho. Há alguém aqui que se importa com você, que quer que você volte. Durante os minutos seguintes,
Yasmin permaneceu junto à cama, observando cada detalhe do rosto de Theo, procurando qualquer outro sinal de consciência. Nada mais aconteceu, mas algo fundamental havia mudado no quarto. O ar mesmo parecia carregado de possibilidade. Na manhã seguinte, quando a enfermeira Dulce chegou para assumir o turno, Yasmin esperou ansiosamente para contar o que havia presenciado. Mas a reação da enfermeira foi completamente diferente do que Yasmin esperava. É normal, disse Dulce com indiferença, verificando os monitores. Pacientes em coma às vezes lacrimejam. É uma resposta fisiológica automática, como suar ou salivar. Não significa que estejam conscientes. Mas aconteceu exatamente quando eu estava cantando, insistiu Yasmin. Coincidência, respondeu Dulce pragmaticamente. Tenho visto familiares desesperados interpretarem todo tipo de movimento involuntário como sinais de consciência. É parte do processo de negação. A Dulce continuou com suas tarefas rotineiras, mas Yasmin não se deixou convencer. Havia algo na forma como aquela lágrima havia aparecido, no momento exato em que sua voz havia alcançado as notas mais emotivas da cantiga, que não podia ser explicado como mera casualidade. Essa tarde, quando Morgana veio verificar o progresso de Yasmin, a situação tomou um rumo mais sinistro. Dulce me contou sobre sua experiência ontem à noite, disse Morgana, com um sorriso que não chegava aos olhos. É admirável sua dedicação, querida, mas você não deve confundir reações corporais involuntárias com conexões emocionais. E se não fosse involuntário? Desafiou Yasmin. E se ele realmente pode me ouvir? Morgana se aproximou com passos calculados, como um predador acorralando sua presa. Sabe o que aconteceu com a terceira cuidadora? Marina se chamava. Uma moça doce, muito parecida com você. Yasmin sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aconteceu com ela? Também começou a interpretar sinais onde não havia. Se convenceu de que Theo a amava, de que tinha uma relação especial e única com ele. Morgana fez uma pausa dramática. Se obcecou. Começou a falar dele como se fosse seu namorado, seu noivo. Chegou ao ponto de planejar um casamento para quando ele acordasse. E então, tivemos que interná-la numa instituição psiquiátrica, disse Morgana friamente. Para o bem dela própria. A ameaça implícita pairou no ar como veneno. Yasmin entendeu perfeitamente a mensagem. Qualquer comportamento que Morgana interpretasse como obsessão ou conexão inapropriada resultaria em consequências terríveis. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu Yasmin com voz firme. Nada mais. É claro, querida, disse Morgana. Mas lembre-se de que Theo é um homem poderoso, mesmo em seu estado atual. Quando ele despertar, se despertar, será traumático. Você não vai querer estar muito envolvida emocionalmente quando isso acontecer. Naquela noite, Yasmin ficou acordada durante horas, observando o rosto pacífico de Theo sob a luz tênue dos monitores. A lágrima havia sido real. Seu instinto gritava que ela havia chegado até ele de alguma forma que desafiava a lógica médica, mas também sabia que estava caminhando numa corda bamba sobre um abismo. Se Morgana decidisse que ela estava desenvolvendo sentimentos inapropriados, seu destino poderia ser o mesmo de Marina, e isso significaria não apenas perder esse trabalho, mas provavelmente enfrentar as consequências que seu pai havia assinado naqueles contratos. Enquanto Theo respirava suavemente ao seu lado, Yasmin tomou uma decisão que mudaria tudo. Continuaria cantando para ele, continuaria falando com ele, continuaria procurando formas de alcançá-lo. Mas seria mais cuidadosa, mais discreta. Não daria a Morgana nenhuma razão para suspeitar que algo especial estava acontecendo entre ela e o homem em coma. O que Yasmin não sabia era que em algum lugar profundo da mente de Theo Vasconcelos, aquela cantiga folclórica havia ressoado como uma chave girando numa fechadura enferrujada, e que aquela lágrima havia sido apenas o começo de um despertar que abalaria os alicerces de tudo o que acreditavam saber sobre sua condição. 2 semanas haviam se passado desde o incidente da lágrima,
E cada noite aproximava Yasmin mais de uma verdade que a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. Theo Vasconcelos não estava completamente ausente. Os sinais eram sutis, quase imperceptíveis, que apenas ela parecia capaz de detectar. Uma ligeira alteração em sua respiração quando ela entrava no quarto, uma tensão quase invisível nos músculos de seu rosto quando ela falava, como se sua alma estivesse aprisionada, batendo nas paredes de cristal da inconsciência. A enfermeira Dulce tratava Theo como um objeto médico, monitorando seus sinais vitais, ajustando medicamentos e trocando curativos com eficiência mecânica, mas jamais dirigindo uma palavra ou carinho a ele. Não faz sentido falar com ele, havia dito a Yasmin na primeira semana. É como conversar com uma planta. Não há ninguém aí dentro. Mas Yasmin sabia que Dulce estava errada. Havia algo nos olhos cerrados de Theo, na forma como seu corpo parecia responder à sua presença, que gritava que sua mente lutava desesperadamente para se comunicar. Naquela noite de sexta-feira, depois que Dulce se retirou às 23 horas, em vez das 19 horas habituais, devido a uma emergência familiar, Yasmin se encontrou sozinha com Theo mais cedo que o normal. O quarto estava banhado pela luz prateada da lua cheia, que se filtrava através das cortinas de seda, criando padrões dançantes nas paredes brancas. Os monitores emitiam sua sinfonia eletrônica usual, bips suaves que marcavam o ritmo de um coração que se recusava a se render. Yasmin havia desenvolvido uma rotina nos últimos dias. Primeiro, verificava se Theo estava confortável, ajustava os travesseiros e se certificava de que não havia dobras nos lençóis que pudessem machucá-lo. Depois, contava sobre seu dia, sobre os livros que descobrira na biblioteca particular da suíte, sobre os jardins que observava da janela e sempre terminava cantando a cantiga folclórica que parecia ser a chave mestra de alguma porta trancada no fundo de sua inconsciência. Mas essa noite seria diferente de todas as outras. Enquanto arrumava as flores frescas que seu Benedito trazia toda manhã, sempre crisântemos brancos, que Yasmin descobrira serem as flores favoritas de Theo, ela começou a cantarolar distraidamente uma melodia que sua mãe costumava entoar quando ela era pequena. Pássaro preto, que tristeza que você tem. Sua voz se elevou suavemente no quarto silencioso, preenchendo o espaço com uma ternura nostálgica. Não tenho pai nem mãe, só tristeza me convém. Era estranho cantar uma cantiga sobre solidão para um homem que havia crescido cercado de luxo e poder. Mas Theo não parecia uma figura poderosa naquele momento. Havia algo nele, mesmo inconsciente, que despertava em Yasmin instintos protetores que não sabia possuir. Voando pelas estradas, cantando de dor em dor, continuou, aproximando-se da cama e, sem pensar conscientemente, pegando a mão esquerda de Theo entre as suas. Sua pele estava morna, seus dedos longos e elegantes, as mãos de um homem que havia construído impérios, assinado contratos milionários, que haviam acariciado mulheres que Yasmin só podia imaginar. Pássaro preto, eu também sou sofredora. A melodia fluía de seus lábios como um rio de mel, cada nota carregada de uma emotividade que a surpreendia. Não estava fingindo ou representando um papel. Naquele momento, genuinamente desejava que Theo encontrasse paz em qualquer lugar escuro, onde sua mente estivesse aprisionada. Foi então que aconteceu algo que fez seu coração parar. Os dedos de Theo se moveram. Não foi um espasmo involuntário ou reflexo muscular. Foi um movimento deliberado, controlado, cheio de intenção. Seus dedos se fecharam suavemente ao redor dos de Yasmin, com uma pressão que parecia aumentar a cada segundo, como se ele estivesse tentando se ancorar na realidade através do toque dela. Yasmin engasgou, interrompendo a canção abruptamente. Seus olhos se fixaram na mão que segurava a sua com uma força crescente e indubitável. Theo, sussurrou, mal ousando respirar. Você está aí? Como resposta, a pressão aumentou ligeiramente, uma comunicação silenciosa, mas inegável. Yasmin sentiu lágrimas brotarem de seus olhos, enquanto olhava para o rosto ainda sereno de Theo, que permanecia com os olhos fechados, mas cuja mão falava por ele. Eu sabia,
murmurou, inclinando-se sobre ele. Sabia que você estava lutando para voltar. Os monitores começaram a mostrar alterações sutis. O ritmo cardíaco ligeiramente acelerado, ondas cerebrais com padrões diferentes dos habituais. Era como se todo o sistema de Theo estivesse acordando lentamente, como uma máquina complexa voltando à vida após uma manutenção prolongada. Yasmin observou, fascinada e aterrorizada, enquanto as pálpebras de Theo começaram a tremer. Primeiro foram apenas pequenos espasmos, como borboletas tentando escapar de um casulo. Depois, com um esforço que parecia sobre-humano, elas se abriram lentamente. Seus olhos eram de um castanho profundo, cor de café recém-torrado, surpreendentemente alertas para alguém que havia estado inconsciente por mais de 2 anos. Mas o que realmente fez o coração de Yasmin parar foram as lágrimas que se formaram imediatamente e começaram a escorrer pelas bochechas de Theo enquanto a olhava. Não eram lágrimas de dor ou confusão. Eram lágrimas de reconhecimento, de alívio, de uma gratidão tão profunda que transcendia palavras. Quem é você? Sua voz era rouca pelo desuso, pouco mais que um sussurro áspero, mas cada palavra soou como música celestial para Yasmin. Sou Yasmin, respondeu ela, sem soltar sua mão. Yasmin Cavalcante. Tenho cuidado de você. Theo tentou se sentar, mas 2 anos e meio de imobilidade haviam enfraquecido consideravelmente seu corpo. Yasmin o ajudou a se acomodar contra os travesseiros, surpresa pela intimidade natural do gesto. Yasmin, repetiu ele como se estivesse experimentando o sabor de seu nome. Sua voz, eu te conheço. Tenho sonhado com sua voz. Sonhando? Theo fechou os olhos por um momento, como se estivesse acessando memórias distantes. Não eram sonhos normais. Era como estar preso num quarto escuro, mas sua voz chegava como raios de luz, especialmente quando você cantava aquela música sobre Teresinha de Jesus. Yasmin sentiu que a respiração lhe faltava. Era possível que Theo tivesse estado consciente todo esse tempo, prisioneiro em seu próprio corpo, escutando cada palavra que ela havia dito? Quanto você lembra? Tudo, respondeu ele abrindo os olhos novamente e fixando-os nos dela com uma intensidade que a atravessou. Cada palavra que me disse, cada história sobre sua infância, cada vez que descreveu o nascer do sol pela janela, cada noite que cantou, aquelas canções me mantiveram são. As lágrimas de Yasmin se intensificaram. Por dias havia falado com ele como se estivesse sozinha, compartilhando pensamentos e sentimentos que jamais expressara a outra pessoa. E ele havia estado lá, escutando, absorvendo cada palavra. Theo, preciso chamar os médicos, disse ela, começando a se levantar. Não. Ele a interrompeu com uma firmeza surpreendente, sua mão apertando a dela com urgência que a desconcertou. Ainda não, por favor. Por que não? Porque uma vez que saibam que estou acordado, tudo mudará, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza que Yasmin não esperava. Virão médicos, advogados, jornalistas. E você terá que ir embora. Yasmin sentiu uma punhalada de dor no peito. Não havia pensado nisso. Seu trabalho como cuidadora terminaria no momento em que Theo acordasse. Seu tempo naquela fazenda, sua conexão única com esse homem extraordinário, tudo chegaria ao fim. Não posso ser egoísta com você, murmurou. Você precisa de atenção médica. O que eu preciso? A interrompeu Theo, levando sua mão livre ao rosto de Yasmin. Está bem aqui. Seus dedos acariciaram suavemente a bochecha úmida de Yasmin, secando suas lágrimas com uma ternura que a desarmou completamente. Era um gesto tão íntimo, tão carregado de emoção, que Yasmin sentiu como se o mundo parasse ao seu redor. Yasmin, durante esses 2 anos e meio, sua presença foi a única coisa que me manteve conectado à vida. Sua voz, sua gentileza, sua força. Você me salvou quando nem sabia que eu precisava ser salvo. Eu só fazia meu trabalho. Não, disse Theo, olhando-a com uma intensidade que a penetrou. O que você fez foi muito mais que trabalho.
Me deu esperança quando estava perdido na escuridão. Me deu uma razão para lutar para voltar. Yasmin se inclinou em direção a ele, suas testas quase se tocando. Naquele momento, as diferenças de idade, classe social e circunstâncias se desvaneceram. Existiam apenas duas almas que se haviam encontrado nas circunstâncias mais improváveis. O que vai acontecer agora? Sussurrou Yasmin. Agora, respondeu Theo, aproximando-se ainda mais. Vou fazer algo que quis fazer desde a primeira vez que ouvi sua voz. E então, com uma delicadeza infinita, Theo Vasconcelos beijou Yasmin Cavalcante. Foi um beijo cheio de gratidão e promessa, de reconhecimento e esperança. Um beijo que selava uma conexão que havia nascido no silêncio e crescido na escuridão. Um beijo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mas pela primeira vez desde que Yasmin chegara à fazenda, eram lágrimas de felicidade pura. Te amo, Yasmin Cavalcante, sussurrou Theo contra seus lábios. E vou encontrar uma forma de te proteger de tudo o que vem depois. Yasmin sabia que aquele momento era o ponto sem retorno. A partir de agora, nada seria igual. Morgana, os médicos, o mundo exterior, tudo se tornaria uma tempestade que ameaçaria separá-los. Mas naquele instante, segurando a mão do homem que havia acordado por ela, Yasmin soube que estava disposta a enfrentar qualquer tempestade. Mas sua burbuja de felicidade durou pouco. O som de passos no corredor fez ambos se tensionarem. Theo rapidamente fechou os olhos e relaxou o corpo, retornando à posição de aparente inconsciência com uma rapidez que surpreendeu Yasmin. Finja que nada aconteceu, sussurrou ele tão baixo que ela mal pôde ouvir. Ainda não sabemos em quem podemos confiar. A porta se abriu e Morgana entrou, carregando uma bandeja com chá. Era incomum ela aparecer tão tarde, e Yasmin se perguntou se havia algum motivo específico para essa visita noturna. Como está nossa paciente preferida? Perguntou Morgana, observando Yasmin com olhos que pareciam enxergar muito mais do que deveriam. Tudo normal, respondeu Yasmin, tentando manter a voz firme. Theo está estável. Morgana se aproximou da cama e observou Theo atentamente. Por um momento terrível, Yasmin pensou que ela poderia detectar algo diferente, alguma mudança sutil que revelasse que ele estava acordado. Mas Theo permaneceu imóvel, respirando com o mesmo ritmo regular de sempre. Você parece diferente esta noite, comentou Morgana, voltando sua atenção para Yasmin. Mais radiante. Alguma coisa especial aconteceu? Não, mentiu Yasmin. Apenas mais uma noite normal. Morgana sorriu com aquela expressão felina que Yasmin havia aprendido a temer. Claro que sim, querida. Apenas certifique-se de que continue sendo normal. Depois que Morgana saiu, Yasmin permaneceu imóvel por vários minutos, certificando-se de que não haveria mais interrupções. Só então Theo abriu os olhos novamente. Ela suspeita de alguma coisa, murmurou ele. Como você sabe? Conheço Morgana há anos. Ela tem instintos de predador. Theo fez uma pausa. Yasmin, preciso te contar algumas coisas sobre esta fazenda, sobre as pessoas em quem confiei. Coisas que descobri enquanto estava ausente. Que tipo de coisas? Theo a olhou com uma seriedade que a gelou. Meu acidente não foi acidente. E você não é a primeira jovem que trouxeram aqui para me cuidar. Yasmin sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Quer dizer que estamos em perigo, disse Theo, sua voz baixa, mas cheia de determinação. E que precisamos ser muito, muito cuidadosos sobre nossos próximos passos. O amor verdadeiro havia nascido no lugar mais inesperado. Mas Yasmin estava começando a entender que eles teriam que lutar por ele contra forças muito mais escuras e poderosas do que jamais imaginara. A fazenda que parecia um paraíso escondia segredos que poderiam destruí-los, e a mulher que controlava suas vidas tinha planos que iam muito além de cuidados médicos.
Enquanto a lua continuava sua jornada silenciosa pelo céu mineiro, Yasmin e Theo começaram a tramar não apenas sua fuga da prisão dourada em que se encontravam, mas também sua vingança contra aqueles que haviam transformado o amor em mercadoria e a confiança em traição. A verdadeira guerra estava apenas começando. As 3 semanas seguintes ao despertar secreto de Theo foram as mais tensas da vida de Yasmin. Durante o dia, ela mantinha a fachada de cuidadora dedicada enquanto ele fingia ainda estar em coma, mas durante as madrugadas, quando tinham certeza de estar sozinhos, Theo revelava camada após camada de uma conspiração que ia muito além do que ela jamais imaginara. "Preciso que você entenda uma coisa", disse Theo numa dessas noites, sua voz baixa, mas carregada de uma frieza que contrastava com a ternura que mostrava a ela. "Eu não estive completamente inconsciente esses 2 anos e meio. Houve períodos de consciência parcial, momentos em que conseguia ouvir conversas, captar fragmentos de informações. Yasmin se acomodou na poltrona ao lado da cama, preparando-se para mais revelações que abalaram sua compreensão da realidade. A cada noite, Theo compartilhava memórias fragmentadas que pintavam um quadro cada vez mais sombrio da fazenda que ela havia considerado um refúgio. "O que você ouviu exatamente?" "Conversas entre Morgana e minha ex-noiva, Lara Bittencourt", disse Theo, seus olhos escurecendo com uma raiva controlada. "Planejando como manter-me inconsciente indefinidamente, como drenar minha conta bancária gradualmente, como se livrar de obstáculos." "Obstáculos?" Theo a olhou com uma expressão que misturava proteção e fúria. "As outras cuidadoras que vieram antes de você, Yasmin, elas não saíram daqui por vontade própria." Um calafrio percorreu a espinha de Yasmin. Durante semanas, Morgana havia mencionado casualmente as 3 anteriores. Marina, que supostamente desenvolvera uma obsessão e fora internada, Cláudia, que aparentemente fugira no meio da noite, e Fernanda, que havia decidido voltar para sua família no interior. O que aconteceu com elas realmente? A mandíbula de Theo se contraiu. Marina descobriu algo que não deveria. Começou a fazer perguntas sobre meu acidente, sobre os medicamentos que me davam. Quando ameaçou ir à polícia, ele fez uma pausa. Morgana tem conexões com uma clínica psiquiátrica particular. Marina foi internada à força sob alegação de surto psicótico. E as outras? Cláudia simplesmente desapareceu. Morgana disse que ela fugiu, mas eu ouvi conversas sobre eliminar problemas. Fernanda. Theo fechou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Fernanda tentou me acordar como você fez. Quase conseguiu, mas não foi cuidadosa o suficiente. Yasmin sentiu náusea subindo em sua garganta. Ela está... Não sei ao certo, mas sei que nunca chegou em casa. A gravidade da situação se abateu sobre Yasmin como uma avalanche. Ela não era apenas uma cuidadora contratada. Era a mais recente numa série de jovens vulneráveis que haviam sido trazidas para aquela fazenda com propósitos muito mais sinistros do que imaginava. "Por que Morgana está fazendo isso?" perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. "Poder e ganância", respondeu Theo. "Ela tem sido a administradora dos negócios da família há 15 anos. Durante meu coma, ela assumiu o controle total de tudo: as fazendas, as empresas, as contas bancárias. Ela e Lara se tornaram sócias numa conspiração para me manter inconsciente permanentemente." Theo se levantou da cama com movimentos ainda lentos, mas determinados. Sua força havia retornado gradualmente durante essas semanas secretas de recuperação. Ele caminhou até uma estante e removeu alguns livros, revelando um cofre pequeno escondido atrás. "Durante os poucos momentos de consciência que tive ao longo desses anos, consegui reunir evidências", disse ele, retirando documentos e fotografias do cofre. Transferências bancárias fraudulentas, contratos falsificados, até gravações de conversas que fiz com um dispositivo que escondi no quarto. Yasmin examinou os documentos com horror crescente. Havia registros de centenas de milhares de reais sendo transferidos para contas em nome de Morgana e Lara,
contratos de venda de propriedades da família que Theo jamais havia autorizado, e ainda mais chocante, um documento que parecia ser seu próprio atestado de óbito, datado para o mês seguinte. Elas planejam me matar? Oficialmente eu morreria de complicações do coma, explicou Theo. Um médico corrupto já foi comprado para assinar o atestado. Lara, como minha ex-noiva que cuidou de mim durante a doença, herdaria tudo através de um testamento falsificado. E meu pai? O contrato que ele assinou? O rosto de Theo se endureceu ainda mais. Seu pai vendeu você por R$800 mil, mas o que ele não sabe é que assinou sua própria sentença de morte. Uma vez que eu estivesse morto e você não fosse mais necessária. Ele não precisou terminar a frase. Yasmin sentou-se pesadamente na poltrona, a magnitude da conspiração a deixando tonta. Então estamos ambos vivendo com o tempo emprestado. Não se estivéssemos espertos, disse Theo, voltando para a cama e pegando as mãos dela entre as suas. Yasmin, preciso que você confie em mim completamente. Temos uma chance de reverter essa situação, mas vai exigir coragem e precisão. O que você tem em mente? Theo sorriu, mas era um sorriso frio que prometia vingança. Vamos dar a Morgana e Lara exatamente o que elas querem, minha morte. E então, quando elas revelarem suas verdadeiras cores, vamos destruí-las. Durante a semana seguinte, Theo começou a implementar seu plano. Usando sua rede de contatos secretos, pessoas que haviam permanecido leais a ele durante todos esses anos, ele começou a reunir evidências adicionais sobre a conspiração. Seu Benedito, que sempre desconfiara de Morgana, tornou-se um aliado crucial, passando informações e servindo como elo com o mundo exterior. Descobri algo sobre seu acidente original, disse seu Benedito numa conversa sussurrada durante uma de suas visitas noturnas à suíte. Não foi acidente de jeito nenhum. Theo e Yasmin trocaram olhares. Essa era a peça que faltava no quebra-cabeças. O que você descobriu? Perguntou Theo. Conversei com um mecânico que examinou seu carro depois do acidente, disse seu Benedito. As linhas de freio haviam sido cortadas. Não foi desgaste natural, foi sabotagem deliberada. Lara, murmurou Theo, a raiva brilhando em seus olhos. Ela estava com você naquela noite? Perguntou Yasmin. Não, mas ela sabia minha rota. Eu sempre voltava de São Paulo pela mesma estrada. Theo cerrou os punhos. Ela planejou me matar desde o início. Quando eu sobrevivi ao acidente, ela e Morgana adaptaram o plano para o longo prazo. Seu Benedito puxou mais documentos de sua jaqueta. Também descobri informações sobre as outras moças. Marina está realmente numa clínica psiquiátrica, mas não por escolha própria. Está sendo drogada para manter-se confusa, e decátil. E as outras? A expressão de seu Benedito se tornou sombria. Cláudia foi encontrada morta num acidente de carro 3 meses depois de desaparecer da fazenda. Oficialmente foi um acidente, mas... Ele balançou a cabeça. Fernanda está viva, mas escondida. Conseguiu escapar e está morando com parentes no Nordeste, mas está apavorada demais para falar com autoridades. Yasmin sentiu lágrimas de raiva e tristeza queimar em seus olhos. 3 vidas jovens destruídas por ganância e poder. É hora de acabar com isso, declarou Theo, levantando-se da cama. Seu Benedito, preciso que você contate meus advogados em São Paulo. Os de confiança, não aqueles que Morgana conhece. Também vou precisar que entre em contato com um investigador particular e com alguns jornalistas investigativos. O que você pretende fazer? Perguntou Yasmin. Vamos fingir que meu estado está se deteriorando, explicou Theo. Vou fazer Morgana acreditar que estou próximo da morte. Quando ela e Lara pensarem que estão seguras, quando começarem a comemorar e a dividir minha herança prematuramente, vamos gravar tudo. Durante os dias seguintes, Theo se tornou um ator consumado. Durante as visitas de Dulce, e especialmente durante as inspeções de Morgana, ele simulava estar ainda mais profundamente inconsciente. Yasmin, seguindo o roteiro, começou a expressar preocupação sobre seu estado aparentemente deteriorado. Ele parece mais pálido, comentou ela durante uma das visitas de Morgana.
E sua respiração está mais irregular. Morgana se aproximou da cama com interesse renovado, verificando os monitores com satisfação mal disfarçada. É natural, disse ela. Depois de tanto tempo, o corpo dele está começando a desistir. Quanto tempo você acha que ele tem? Perguntou Yasmin, forçando lágrimas em seus olhos. Difícil dizer, respondeu Morgana, mas havia um brilho de expectativa em seus olhos. Semanas, talvez. É importante que você se prepare emocionalmente, querida. Quando Theo partir, sua função aqui terá terminado. O que acontecerá comigo? Morgana sorriu com falsa compaixão. Não se preocupe. Faremos questão de que você seja cuidada. Yasmin estremeceu com a ameaça implícita, mas manteve a fachada de ingenuidade. Naquela noite, depois que todos se retiraram, Yasmin e Theo se abraçaram com uma urgência desesperada. Sabiam que estavam entrando na fase mais perigosa de seu plano. Se algo der errado, começou Yasmin. Nada vai dar errado, interrompeu Theo, beijando sua testa. Mas se der, quero que você corra. Seu Benedito tem ordens de tirar você daqui imediatamente se a situação sair do controle. Não vou deixar você. Vai sim, disse ele com firmeza. Porque você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, e não vou deixar que elas a destruam como destruíram as outras. 2 dias depois, a armadilha foi montada. Theo havia fingido entrar em crise respiratória durante a tarde, causando pânico controlado na equipe médica. Morgana havia chamado Lara urgentemente, e ambas estavam na fazenda, acreditando que a morte de Theo era iminente. Escondido no quarto, um dispositivo de gravação capturou cada palavra da conversa que se seguiu. Finalmente, disse Lara, sua voz cheia de alívio malicioso. Pensei que nunca ia acontecer. O timing é perfeito, respondeu Morgana. O médico chegará amanhã para confirmar o óbito. Depois disso, você oficialmente herdará tudo. E a menina? Yasmin? Morgana riu friamente. Um acidente trágico. Talvez ela não consiga lidar com a perda de seu paciente favorito e faça algo drástico. Suicídio por depressão é muito comum em cuidadoras que se envolvem emocionalmente. Perfeito. E Marina? Uma overdose acidental de medicamentos psiquiátricos. Muito triste, mas essas coisas acontecem em instituições. Yasmin, escondida no closet adjacente, teve que cobrir a boca para não gritar de horror e raiva. Elas estavam planejando assassinatos múltiplos, como se fossem itens numa lista de compras. Com Theo morto e todas as testemunhas eliminadas, seremos as únicas donas da verdade, continuou Morgana. As fazendas, as empresas, as contas bancárias, tudo nosso. Valeu a pena esperar 2 anos e meio, disse Lara. Quem diria que manter um homem em coma seria tão lucrativo? Foi nesse momento que Theo decidiu que havia ouvido o suficiente. Lentamente, ele se levantou da cama, seus olhos brilhando com uma fúria glacial que fez o sangue de ambas as mulheres gelar nas veias. Quem diria, disse ele com voz perigosamente calma, que 2 pessoas em quem confiei tentariam me assassinar e transformar minha fazenda num cemitério para jovens inocentes. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia cortar com uma faca. Morgana e Lara ficaram paralisadas, seus rostos empalidecendo enquanto processavam a impossibilidade do que estavam vendo. Theo, gaguejou Morgana. Como estou vivo e acordado. Theo sorriu, mas não havia humor algum em sua expressão. Digamos que o amor verdadeiro tem poder de ressuscitar até mesmo os mortos. Yasmin saiu de seu esconderijo, caminhando para ficar ao lado de Theo. Sua presença solidificou a realidade da situação para as 2 conspiradoras. Gravamos tudo, disse Yasmin com voz firme. Cada palavra, cada confissão, cada plano de assassinato. Lara tentou correr em direção à porta, mas seu Benedito apareceu no umbral, bloqueando sua saída. Atrás dele, 2 homens de terno que Yasmin não reconhecia. Senhora Lara Bittencourt e Senhora Morgana Drummond, disse um dos homens, mostrando uma identificação. São vocês que estão presas por conspiração, tentativa de homicídio,
fraude financeira e sequestro. Enquanto as algemas eram colocadas nos pulsos das duas mulheres, Theo se virou para Yasmin e a abraçou com uma força que parecia querer fundir suas almas. Acabou, sussurrou ele em seu ouvido. Finalmente acabou. Mas Yasmin sabia que não havia acabado realmente. Agora começava a parte mais difícil, construir uma vida real juntos, longe das mentiras e conspirações que haviam moldado seu encontro. O amor havia vencido a maldade, mas sua verdadeira prova ainda estava por vir. O alvorecer que se seguiu à prisão de Morgana e Lara trouxe uma calmaria estranha à fazenda Santa Helena. Pela primeira vez em anos, Theo Vasconcelos respirava como um homem verdadeiramente livre, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. As redes de corrupção tecidas pelas duas mulheres se estendiam muito além da fazenda, e ele havia subestimado a profundidade de sua vingança. Precisamos sair daqui, disse Theo a Yasmin enquanto observavam o nascer do sol da varanda principal. Elas podem estar presas, mas têm aliados poderosos. Não estaremos seguros até que toda a rede seja desmantelada. Yasmin assentiu, embora parte dela sentisse uma pontada de tristeza ao pensar em deixar o lugar onde seu amor havia nascido. Para onde vamos? Tenho uma propriedade nas montanhas de Campos do Jordão, respondeu ele, acariciando suavemente seu rosto. Um refúgio que apenas seu Benedito conhece. Podemos ficar lá enquanto meus advogados trabalham para limpar essa bagunça. Mas antes que pudessem partir, houve algo que Theo precisava resolver. Uma conta pendente com o homem que havia vendido Yasmin como se ela fosse gado. A viagem de volta à Serra da Esperança foi silenciosa. Yasmin observava a paisagem familiar passar pela janela do BMW blindado, sentindo-se uma pessoa completamente diferente daquela jovem assustada que havia partido de sua cidade natal semanas antes. Ao seu lado, Theo irradiava uma determinação glacial que a fazia lembrar que ele não era apenas o homem vulnerável que havia despertado em seus braços, mas também um magnata impiedoso quando necessário. O comboio de 3 veículos, o BMW no centro, carros de segurança na frente e atrás, causou sensação ao entrar na pequena cidade. Cortinas se moveram nas janelas, pessoas saíram para observar, e sussurros se espalharam como fogo em capim seco. Serra da Esperança nunca havia visto tamanha demonstração de poder e riqueza. A casa de Gilberto Cavalcante parecia ainda mais miserável em contraste com o luxo ao qual Yasmin havia se acostumado. A tinta descascada, o telhado com goteiras, as janelas embaçadas, tudo falava de uma vida de abandono e autodestruição. Gilberto apareceu na porta cambaleando, obviamente embriagado, mesmo sendo apenas meio-dia. Seus olhos vermelhos se arregalaram ao ver a caravana, e Yasmin viu o momento exato em que ele reconheceu tanto ela quanto Theo. Yasmin, gaguejou ele, você voltou. Gilberto Cavalcante, disse Theo, descendo do carro com movimentos precisos. 2 de seus seguranças o flanquearam imediatamente. Temos assuntos a discutir. O alcoolista tentou endireitar os ombros, mas o medo era evidente em seus olhos turvos. Senhor Vasconcelos não esperava... Claro que não esperava, cortou Theo. Porque homens como você nunca esperam pagar pelas consequências de suas ações. Sem cerimônia, Theo entrou na casa seguido por Yasmin e seus homens. O interior estava ainda pior do que Yasmin lembrava. Garrafas vazias espalhadas por toda parte, pratos sujos empilhados na pia, o cheiro acre de álcool rançoso e desespero impregnando cada superfície. Quero de volta cada centavo que você recebeu por sua filha, disse Theo, sua voz carregada de uma autoridade que fez Gilberto recuar instintivamente. Mas o contrato, começou Gilberto. O contrato foi baseado em fraude e coerção, interrompeu Theo. Você vendeu sua própria filha para pessoas que planejavam matá-la. Isso não é negócio. É condenação à morte. Yasmin observou seu pai desmoronar diante de seus olhos. O homem que havia controlado sua vida através de medo e violência agora tremia como uma folha diante de alguém com poder real. Eu não sabia, murmurou Gilberto.
Eles disseram que era só cuidar de um doente. Você sabia exatamente o que estava fazendo, disse Yasmin, falando pela primeira vez desde que entraram. Você leu aquele contrato, viu as cláusulas sobre serviços íntimos e disponibilidade total. Você me vendeu sabendo que seria uma escrava sexual. Gilberto tentou se aproximar dela, mas um dos seguranças se interpôs. Filha, você não entende. Eu estava desesperado. As dívidas, os agiotas. Pai, disse Yasmin, e havia uma frieza em sua voz que a surpreendeu. Você deixou de ser meu pai no momento em que assinou aqueles papéis. Theo colocou uma mala sobre a mesa manchada de gordura, a mesma mesa onde o destino de Yasmin havia sido selado semanas antes. Dentro estavam pilhas de dinheiro cuidadosamente organizadas. 800 mil reais, anunciou ele. Exatamente o que você recebeu por Yasmin. Gilberto olhou para o dinheiro com olhos famintos, mas Theo fechou a mala antes que ele pudesse tocá-la. Esse dinheiro não é para você, disse Theo. É para compensar os danos que você causou. Será usado para ajudar outras famílias em situações desesperadas, para que nunca sejam tentadas a fazer o que você fez. Mas então, como vou pagar minhas dívidas? Perguntou Gilberto, o pânico entrando em sua voz. Isso não é mais problema nosso, respondeu Yasmin. Você fez sua escolha quando decidiu que eu valia mais como mercadoria do que como filha. Theo fez um gesto para um de seus homens, que entregou uma pasta de documentos a Gilberto. Dentro desta pasta estão papéis que dissolvem legalmente qualquer relação entre você e Yasmin. Ela não é mais sua filha aos olhos da lei. Você não tem mais nenhum direito sobre ela, nenhuma reivindicação sobre sua vida ou suas decisões. E tem mais, continuou Yasmin, surpreendendo a si mesma com sua própria força. Se você algum dia tentar me contactar, se vier atrás de mim, se sequer pronunciar meu nome, Theo tem recursos para fazer você desaparecer. E não estou falando figurativamente. Gilberto olhou entre sua filha e o homem poderoso que agora a protegia, finalmente compreendendo que havia perdido não apenas o dinheiro, mas qualquer chance de manter Yasmin sob seu controle. Vocês não podem simplesmente me abandonar aqui, implorou ele. Sou seu pai, Yasmin. Isso tem que significar alguma coisa. Significava, disse Yasmin dirigindo-se à porta. Até você me vender como gado. Enquanto saíam da casa, Yasmin não olhou para trás. Sentiu como se estivesse deixando não apenas um lugar, mas uma vida inteira para trás. Uma vida de medo, limitações e autoestima destruída. Como se sente? Perguntou Theo quando voltaram ao carro. Livre, respondeu ela, e pela primeira vez desde a infância, realmente se sentia assim. Mas sua liberdade seria testada mais cedo do que esperavam. Durante a viagem para Campos do Jordão, seu Benedito recebeu uma ligação urgente dos advogados de Theo em São Paulo. Senhor, disse ele desligando o telefone com expressão preocupada. Temos problemas. Morgana e Lara foram soltas sob fiança. Theo tensionou imediatamente. Como é possível? As evidências contra elas são esmagadoras. Elas têm conexões mais poderosas do que imaginávamos, explicou o seu Benedito. Aparentemente, um juiz federal interveio. Estão alegando que as confissões foram obtidas sob coerção e que você estava mentalmente incapacitado quando fez as gravações. E tem mais, continuou ele. Elas entraram com uma ação judicial alegando que você sequestrou Yasmin e a está mantendo contra a vontade dela. Há um mandado de busca e apreensão sendo expedido. Yasmin sentiu seu mundo desabar novamente. Elas podem fazer isso? Podem tentar, disse Theo, sua mandíbula se contraindo. Mas não vão conseguir. Seu Benedito, mude de rota. Vamos para o aeroporto. Aeroporto? Perguntou Yasmin. Temos que sair do país, explicou Theo. Pelo menos até que meus advogados consigam resolver essa bagunça legal. Tenho propriedades na Suíça onde podemos ficar seguros. Mas mesmo essa fuga seria mais complicada do que esperavam. No aeroporto de Guarulhos, foram recebidos por agentes federais e uma ordem judicial que impedia Yasmin de deixar o país. Senhorita Cavalcante, disse a agente federal responsável, você está sob proteção do Estado
até que possamos determinar se está sendo mantida contra sua vontade. Isso é ridículo, protestou Yasmin. Estou aqui por escolha própria. Isso é o que precisamos verificar, respondeu a agente. Você será levada para uma instalação segura, onde poderá dar seu depoimento sem coerção. Theo tentou intervir, mas foi impedido pelos agentes. Yasmin, não se preocupe. Meus advogados vão resolver isso em questão de horas. Mas enquanto Yasmin era levada embora, ambos sabiam que Morgana e Lara haviam jogado seu último e mais desesperado cartão. Elas estavam usando o próprio sistema legal como arma para separá-los. Durante as 48 horas seguintes, Yasmin foi submetida a interrogatórios intermináveis em uma instalação federal. Psicólogos, assistentes sociais e investigadores se revezaram tentando convencê-la de que ela estava sofrendo de síndrome de Estocolmo, que havia se identificado com seu captor. Senhorita Cavalcante, disse a doutor Patrícia Nogueira, uma psicóloga forense, é muito comum que vítimas de sequestro desenvolvam sentimentos pelo sequestrador. É um mecanismo de defesa psicológica. Eu não fui sequestrada, insistiu Yasmin pela 100ª vez. Eu escolhi ficar com Theo. Mas você foi vendida por seu pai, argumentou a psicóloga. Isso constitui tráfico humano. É impossível que você tenha feito uma escolha livre nessas circunstâncias. Yasmin percebeu que estava lutando contra uma máquina burocrática que havia decidido que ela era uma vítima, independentemente do que ela dissesse. Cada protesto era interpretado como mais evidência de sua vitimização. Foi apenas no 3º dia que a situação mudou. Os advogados de Theo conseguiram localizar e trazer Marina, a primeira cuidadora, que havia concordado em testemunhar sobre a verdadeira natureza da conspiração de Morgana e Lara. Yasmin não é vítima, declarou Marina em seu depoimento oficial. Ela é a sobrevivente que expôs todo o esquema. Se não fosse por ela e Theo, eu ainda estaria sendo drogada naquela clínica, e outras jovens teriam morrido. O testemunho de Marina, combinado com as evidências forenses do acidente de Theo e os registros bancários fraudulentos, finalmente mudou a maré legal. Em questão de horas, as acusações contra Theo foram retiradas e Yasmin foi liberada. Mas a experiência havia deixado cicatrizes. Quando Yasmin finalmente se reuniu com Theo no escritório de seus advogados em São Paulo, ela tremeu em seus braços por vários minutos antes de conseguir falar. Pensei que havia perdido você, sussurrou ela. Nunca, respondeu ele beijando seu cabelo. Prometo que nunca mais deixarei ninguém nos separar. Naquela noite, no penthouse de Theo em São Paulo, um lugar seguro enquanto aguardavam o desfecho final dos processos contra Morgana e Lara, eles fizeram amor pela primeira vez como pessoas verdadeiramente livres. Não havia mais segredos entre eles, não havia mais ameaças imediatas, apenas duas almas que haviam encontrado uma a outra nas circunstâncias mais improváveis. O que vai acontecer agora? Perguntou Yasmin, aninhada nos braços de Theo. Agora, disse ele, acariciando suavemente seu cabelo. Vamos construir a vida que sempre deveria ter sido nossa. Sem mentiras, sem medo, sem pessoas tentando nos controlar. E Morgana e Lara? O sorriso de Theo se tornou perigoso. Elas vão passar os próximos 20 anos na prisão. Meus advogados garantiram isso. Marina, Cláudia e até mesmo Fernanda concordaram em testemunhar. É o fim da linha para elas. Yasmin se sentiu aliviada, mas uma parte dela ainda temia que outras ameaças pudessem surgir. O amor havia vencido até agora, mas o mundo estava cheio de pessoas dispostas a destruir a felicidade dos outros por ganância ou poder. Theo, disse ela suavemente, promete que vamos sempre lutar juntos? Que não importa o que venha, enfrentaremos lado a lado? Prometo, respondeu ele, selando a promessa com um beijo que continha toda a paixão e determinação que haviam o sustentado através das provações mais sombrias. O amor havia sobrevivido à traição, ao sequestro, à manipulação e às conspirações. Agora estava pronto para florescer na luz, livre das sombras que quase o destruíram.
6 meses após a prisão definitiva de Morgana e Lara, a Fazenda Santa Helena respirava uma energia completamente nova. O que antes era um lugar de segredos sombrios e conspiração havia se transformado em um símbolo de renovação e esperança. Yasmin Cavalcante, agora aos 21 anos, caminhava pelos cafezais no final da tarde, observando o sol dourado se pôr sobre as montanhas mineiras, e sentia como se estivesse vivendo um sonho que finalmente se tornara realidade. A transformação havia sido tanto física quanto espiritual. Theo havia mandado renovar completamente a fazenda, removendo qualquer vestígio da era sombria de Morgana. O quarto, onde ele havia passado 2 anos e meio em coma, foi convertido em um escritório luminoso, enquanto uma nova ala da casa foi construída especificamente para abrigar a fundação que eles haviam criado juntos. A Fundação Yasmin Cavalcante havia se tornado o projeto mais importante de suas vidas. Em 6 meses, eles haviam resgatado 43 mulheres de situações de tráfico humano e violência doméstica, processado 12 redes criminosas e estabelecido abrigos em 5 estados brasileiros. Yasmin dirigia as operações com uma paixão feroz, enquanto Theo fornecia os recursos financeiros ilimitados e a influência política necessária. Você está mudando o mundo, disse Theo naquela tarde, aproximando-se silenciosamente por trás de Yasmin enquanto ela observava o pôr do sol. Seus braços a envolveram com a familiaridade de quem havia aprendido a valorizar cada momento juntos. Nós estamos mudando o mundo, corrigiu ela, recostando-se contra seu peito. Juntos. Durante esses meses, sua relação havia evoluído muito além da conexão sobrenatural que os havia unido durante o coma de Theo. Eles haviam se tornado verdadeiros parceiros em todos os aspectos. Nos negócios, na causa social que abraçaram e no amor que crescia mais forte a cada dia. Theo havia insistido que Yasmin cursasse administração na universidade, algo que ela fazia através de aulas online para poder continuar seu trabalho na fundação. Você tem um talento natural para a liderança, havia dito ele. Mas a educação formal vai dar a você as ferramentas para amplificar esse talento. Yasmin havia resistido inicialmente, sentindo-se inadequada para o mundo acadêmico, mas Theo havia sido paciente e encorajador. Agora, ela estava no topo de sua turma, descobrindo uma sede de conhecimento que nunca soubera possuir. Naquela noite especial, enquanto caminhavam de volta para a casa principal, Theo parou no meio do cafezal que havia se tornado o lugar favorito de ambos. Era ali que eles vinham para conversar sobre seus sonhos, planos e medos. Era ali que haviam decidido criar a fundação. Era ali que Yasmin havia cantado para ele pela primeira vez depois de seu despertar oficial. Yasmin, disse Theo, virando-se para enfrentá-la. Havia algo diferente em sua voz, uma nervosidade que ela raramente detectava nele. Há algo que preciso te perguntar. Ela o observou com curiosidade crescente, enquanto ele se ajoelhava no meio das plantas de café, removendo uma pequena caixa de veludo do bolsão de sua camisa. O coração de Yasmin começou a acelerar, embora parte dela já soubesse o que estava acontecendo. Yasmin Cavalcante, disse Theo, sua voz embargada pela emoção. Você me despertou quando os médicos disseram que era impossível. Me curou quando eu nem sabia que estava ferido. Me ensinou o que é o amor verdadeiro em um momento em que eu havia perdido a fé na humanidade. Yasmin se ajoelhou diante dele, lágrimas já brotando de seus olhos enquanto ele abria a caixa para revelar um anel de diamante que brilhava como uma estrela capturada no crepúsculo. Aceita ser minha esposa? Perguntou Theo. Aceita me ajudar a construir uma vida onde o amor seja mais forte que o poder, onde a bondade vença a crueldade, onde 2 almas que se encontraram na escuridão possam caminhar juntas em direção à luz? Yasmin não conseguiu falar por vários segundos, sobrecarregada pela perfeição do momento e pela profundidade do amor que sentia por este homem extraordinário. Quando finalmente encontrou sua voz, saiu como um sussurro reverente. Sim, Theo Vasconcelos, aceito ser sua esposa. Aceito construir essa vida com você,
Aceito te amar até o último dia da minha existência. Theo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou para beijá-la com uma paixão que havia sido temperada no fogo da adversidade. Era um beijo que prometia eternidade, proteção e um amor que havia vencido as forças mais sombrias que haviam tentado destruí-lo. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Yasmin havia insistido em um casamento na própria fazenda, no lugar onde sua história de amor havia começado. Theo mandou construir uma capela especialmente para a ocasião, uma obra-prima de arquitetura colonial que se harmonizava perfeitamente com a paisagem mineira. Seu Benedito, que havia se tornado uma figura paterna para Yasmin, ofereceu-se para acompanhá-la ao altar. Seria uma honra, senhorita, disse ele com lágrimas nos olhos quando ela fez o pedido. Você se tornou a filha que nunca tive. A lista de convidados incluía pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Yasmin e Theo. Marina, completamente recuperada de sua experiência traumática, seria uma das madrinhas. Fernanda viajou especificamente do Nordeste para estar presente. Dezenas de mulheres resgatadas pela fundação queriam participar da celebração. Não é apenas um casamento, disse Yasmin a Theo uma semana antes da cerimônia. É uma celebração de sobrevivência, de esperança, de tudo o que conseguimos construir juntos. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito e uma brisa suave que fazia as folhas do cafezal dançarem como confetes naturais. A capela estava decorada com flores silvestres colhidas nos próprios jardins da fazenda, criando uma atmosfera ao mesmo tempo elegante e intimamente pessoal. Quando Yasmin apareceu na entrada da capela, um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Seu vestido havia sido desenhado especificamente para ela por um renomado estilista brasileiro, mas ela havia insistido em um detalhe especial. Costurado discretamente no forro, estava um pequeno pedaço de tecido de um de seus vestidos antigos do tempo em que vivia com o pai. Uma lembrança sutil de onde sua jornada havia começado. Mas foi Theo quem roubou sua respiração. Parado ao altar em um smoking azul marinho que realçava seus olhos castanhos, ele a observava com uma expressão de reverência absoluta, como se não conseguisse acreditar que este momento fosse real. Enquanto caminhava em direção a ele pelo corredor de pétalas de rosas, Yasmin sentiu como se estivesse flutuando. Cada passo a levava não apenas em direção ao homem que amava, mas em direção a uma nova versão de si mesma, uma mulher forte, confiante, que havia sobrevivido às piores circunstâncias e emergido não apenas intacta, mas transformada. Quando chegou ao altar, Theo estendeu a mão em direção a ela, com a mesma gentileza que havia mostrado durante seus primeiros momentos conscientes. Você está linda, sussurrou ele, sua voz embargada pela emoção. Você está desperto, respondeu ela, usando as mesmas palavras que haviam marcado o início de sua história de amor. O sacerdote, um homem idoso que havia conhecido Theo desde a infância, sorriu ao começar a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas o triunfo do amor sobre a adversidade, da esperança sobre o desespero, da luz sobre a escuridão. Quando chegou o momento dos votos, Theo havia preparado palavras que fizeram não apenas Yasmin chorar, mas todos os presentes. Yasmin Cavalcante, você me encontrou quando eu estava perdido na escuridão mais profunda. Sua voz foi a primeira luz que vi. Seu amor foi a força que me trouxe de volta à vida. Prometo protegê-la, honrá-la e amá-la, não apenas pelo que você é agora, mas por tudo o que seremos juntos. Prometo ser o homem que você merece, o companheiro que precisa e o protetor que nunca teve. Yasmin havia escrito seus próprios votos com lágrimas de gratidão. Theo Vasconcelos, quando me venderam como objeto, você me tratou como tesouro. Quando o mundo me disse que eu não valia nada, você me ensinou meu próprio valor. Prometo estar ao seu lado na luz e na escuridão, na saúde e na doença, no poder e na humildade. Prometo ser sua âncora quando as tempestades chegarem e sua celebração quando você triunfar.
Quando o sacerdote os declarou marido e mulher, Theo beijou Yasmin com uma paixão que havia sido forjada no fogo da adversidade. Era um beijo que prometia eternidade, proteção e um amor que havia derrotado a própria maldade. A recepção foi realizada nos jardins da fazenda, sob um céu estrelado que parecia abençoar sua união. Durante a primeira dança, Theo sussurrou no ouvido de Yasmin: "Sabe qual é a parte mais incrível desta história?" "Qual?" perguntou ela, perdida em seus olhos castanhos. "Que começou com a maior traição imaginável e terminou com o amor mais puro que já conheci." "Não terminou", corrigiu Yasmin. "Apenas começou." Durante os discursos, Marina se levantou para falar em nome de todas as mulheres que haviam sido resgatadas pela fundação. Yasmin e Theo provaram que é possível não apenas sobreviver ao pior que a humanidade pode oferecer, mas transformar essa experiência em força para ajudar outros. Eles são prova viva de que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de redimir, transformar e curar as feridas mais profundas da alma humana. Conforme a noite avançava e os convidados celebravam sob as estrelas, Yasmin e Theo se encontraram em um momento tranquilo no terraço da casa principal, observando a festa que celebrava sua união. "O que você vê quando olha para o futuro?" perguntou Theo, envolvendo-a em seus braços. "Vejo possibilidades infinitas", respondeu Yasmin. "Vejo mais mulheres sendo salvas, mais vidas sendo transformadas, mais amor sendo espalhado pelo mundo." "E pessoalmente?" Yasmin sorriu, colocando a mão sobre o ventre em um gesto inconsciente que Theo notou imediatamente. "Vejo uma família", disse ela suavemente. "Vejo crianças crescendo nesta fazenda, cercadas de amor e segurança que nós nunca tivemos. Vejo nossa história se multiplicando através de pequenas vidas que ensinaremos a ser fortes, compassivas e justas." Theo a olhou com admiração renovada. "Você quer dizer?" "Ainda não", disse ela rindo. "Mas em breve. Quando estivermos prontos para adicionar mais amor a um mundo que já está transbordando dele." Naquela noite, em sua suíte nupcial, o mesmo quarto onde Yasmin havia cuidado de Theo durante seu coma, agora completamente transformado em um espaço de amor e intimidade, eles fizeram amor como marido e mulher pela primeira vez. Era uma união que transcendia o físico, uma fusão de almas que haviam sido temperadas no fogo da adversidade e emergido mais fortes. 6 meses depois, Yasmin e Theo estavam de pé no mesmo cafezal onde ele havia feito seu pedido de casamento. Mas desta vez, ela segurava um teste de gravidez positivo e ele tinha lágrimas de alegria correndo pelo rosto. "Nossa família está crescendo", sussurrou ela. "Nossa família sempre foi imensa", respondeu ele, gesticulando em direção à fazenda onde dezenas de mulheres resgatadas agora trabalhavam e viviam com dignidade. "Agora está apenas se tornando mais oficial." 2 anos após o casamento, a Fundação Yasmin Cavalcante havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do Brasil na luta contra o tráfico humano. Yasmin, agora formada em administração com honras, dirigia operações em 12 estados, enquanto Theo havia vendido grande parte de seus outros negócios para se dedicar integralmente à causa. Sua filha, Helena, nascera com os olhos castanhos do pai e a determinação feroz da mãe. Aos 2 anos, ela já corria pelos cafezais como se fosse a dona do lugar, cercada pelo amor não apenas dos pais, mas de todas as tias que haviam encontrado refúgio na fazenda. "Ela vai crescer sabendo que o mundo pode ser cruel", disse Yasmin uma tarde, observando Helena brincar no jardim. "Mas também vai saber que tem o poder de torná-lo melhor." "Como sua mãe", disse Theo, beijando a testa de sua esposa. Naquela noite, enquanto colocavam Helena para dormir, a menina pediu a história favorita, a história de como papai e mamãe se conheceram. Era uma versão editada, apropriada para uma criança, mas que capturava a essência de sua jornada. "Era uma vez", começou Yasmin, "um príncipe que estava perdido em um sono muito profundo, e uma princesa que foi enviada para cuidar dele."
E a princesa acordou o príncipe com sua voz mágica, completou Helena, rindo. Isso mesmo, disse Theo, acariciando o cabelo da filha. E eles viveram felizes para sempre, ajudando outras pessoas a encontrar seus próprios finais felizes. Depois que Helena adormeceu, Yasmin e Theo saíram para o terraço, como faziam todas as noites, para observar as estrelas sobre a fazenda Santa Helena. Você tem algum arrependimento? Perguntou Theo. Yasmin pensou por um momento antes de responder. Lamento o sofrimento que passamos. Lamento as outras mulheres que não conseguimos salvar a tempo. Mas me arrepender? Nunca. Cada momento de dor nos trouxe até aqui, até esta vida, até esta família, até esta missão. Mesmo quando seu pai te vendeu, mesmo quando Morgana te ameaçou, mesmo quando pensou que me perderia para sempre? Especialmente então, disse ela, virando-se para beijá-lo. Porque foi naqueles momentos mais sombrios que descobri quem eu realmente era. Não a menina assustada que saiu de Serra da Esperança, mas a mulher forte que podia enfrentar qualquer coisa. Theo a abraçou mais forte, maravilhado todos os dias com a força e sabedoria da mulher que havia se casado. O que você acha que nossos netos vão pensar desta história? Perguntou ele. Acho que vão pensar que seus avós eram loucos, disse Yasmin rindo. Que só pessoas completamente insanas poderiam transformar tanto sofrimento em tanto amor. E eles estarão certos, disse Theo. Somos loucos. Loucos o suficiente para acreditar que o amor pode vencer qualquer coisa, que duas pessoas podem mudar o mundo, que histórias que começam com desespero podem terminar com esperança. Enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda Santa Helena, sobre os cafezais onde seu amor havia florescido, sobre a capela onde haviam se casado e sobre a casa onde criavam sua filha, Yasmin e Theo sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso no mundo. Eles haviam encontrado um amor verdadeiro que não apenas havia sobrevivido às piores circunstâncias, mas havia sido fortalecido por elas. Um amor que se multiplicava a cada vida que tocavam, a cada mulher que salvavam, a cada história de esperança que ajudavam a escrever. Sua história havia começado com uma transação cruel e calculista, mas havia se tornado uma prova viva de que o amor verdadeiro não apenas existia, mas tinha o poder de transformar não apenas duas vidas, mas o mundo inteiro. E enquanto a brisa noturna sussurrava através dos cafezais, carregando consigo o perfume das flores e a promessa de novos amanheceres, Yasmin e Theo souberam que sua história de amor era finalmente, e para sempre, perfeita. Nossa, que montanha-russa de emoções foi essa, pessoal! De uma jovem vendida pelo próprio pai até se tornar uma mulher poderosa salvando outras vidas. Yasmin e Theo nos provaram que até mesmo as histórias mais sombrias podem ter os finais mais luminosos. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que venceram a adversidade esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi quando a pequena Helena cresceu e descobriu toda a verdade sobre os pais? Ou como a Fundação Yasmin Cavalcante continuou mudando vidas pelo Brasil? E o que aconteceu quando Morgana e Lara saíram da prisão anos depois? Deixa aí nos comentários. Quero parte 2, se vocês querem acompanhar a continuação dessa família incrível. Lembrem-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de brilhar. Quando duas almas são destinadas uma à outra, nem conspiração, nem traição, nem todo o mal do mundo consegue separá-las. Que vocês tenham um dia abençoado e nunca desistam de acreditar no amor. Até a próxima história, pessoal.